Eu quero falar sobre o cuidado de Deus na nossa vida. O cuidado de Deus é para quem está perto de Deus. Eu costumo dizer que quando nós estamos distante de uma pessoa que nós queremos defender, fica difícil defender essa pessoa, porque os nossos braços não alcançam essa pessoa onde ela está. Deus cuida de mim. Antes de começar a ministração, eu quero ler uma poesia que foi escrita pelo Kleber Lucas. Não é um cantor que eu admiro, porque tem umas ideologias bem discrepantes às vezes, mas é uma pessoa que tem arrastado multidões para conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Ele escreve uma música inspirado pelo Espírito Santo, e essa música diz assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Eu preciso saber mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo. Veja que tudo se refere a quem está perto. Veja que o cuidado se refere para quem está próximo. Deus cuida de mim porque eu estou debaixo das suas asas, ou seja, eu estou na projeção da sua sombra. Eu estou seguro porque eu estou protegido debaixo das asas dele. Veja que o cuidado é para quem está perto. Então a pergunta é: Deus cuida de mim, mas Deus cuida de mim quando? Quando estou perto. E não ando sozinho. Mais uma vez, a prova de que o cuidado de Deus é para quem está perto de Deus. Não ando sozinho. Se eu não estou sozinho, estou acompanhado. Se eu estou acompanhado e sob os cuidados de Deus, logo eu ando com Deus. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, ao tapa na cara, está na hora de tomar uma decisão. Se na vida não tem direção, toma uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode aplaudir? E eu quero mostrar para vocês que na construção do Salmo 23, abra sua Bíblia no Salmo 23, e aí eu quero falar sobre a proteção de Deus para quem está perto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus adversários. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E voltarei à companhia do Senhor enquanto eu viver. E voltarei à presença do Senhor enquanto eu viver. E estarei continuamente sob o cuidado de Deus enquanto eu viver. Se você quer ser cuidado por Deus, fique perto de Deus. A palavra do Salmo, eu quero, fique com ele aberto, que nós vamos retomar a leitura em alguns momentos.
A primeira coisa que a gente entende no Salmo é que a interpretação total do Salmo, quando a gente lê o Salmo 23, as pessoas pensam mesmo em proteção de Deus, as pessoas pensam em ser guardados por Deus, defendidos por Deus, e esta interpretação não é equivocada. Mas a interpretação, a chave hermenêutica, teológica do Salmo 23 diz que eu sou guardado por Deus se eu sou guiado por Ele, se eu estou na companhia dEle, sob os cuidados dEle, sob a condução da sua mão. Então a interpretação correta do Salmo não é a paz, a segurança, a tranquilidade. A interpretação do Salmo 23 é: eu estou sob o cuidado de Deus, porque eu sou conduzido por Deus. Posso ouvir um amém? Essa é a interpretação. Então, as pessoas pensam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Espera aí, meu irmão, nós vamos falar de itens importantes. Primeiro, nós vamos falar de intimidade. Diga intimidade. Porque a Bíblia não fala o Senhor é um pastor. Não, a Bíblia fala o Senhor é meu pastor. Então nós estamos falando de intimidade, porque Ele é meu pastor. Ele pode ser o pastor do Otávio, ele pode ser o pastor do Edson, mas Ele é quem cuida de mim. Ele é o meu pastor. A primeira coisa que o Salmo nos ensina é intimidade. O Senhor não é um pastor. Ele não é o pastor Jonas, ele não é o pastor Edson, ele não é o pastor Otávio, não é a pastora Márcia. O Senhor é o meu pastor. Primeira coisa que o Salmo nos ensina: intimidade. Quer ser cuidado por Deus? Seja íntimo de Deus. Não cola, irmãos. Muitos irmãos me procuram e falam assim: pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Meu irmão, se você não sabe o que Deus quer de você, você não sabe que Deus cuida de você. Pastor, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Meu irmão, é todo santo dia estar na presença de Deus, é ter intimidade com Deus. Ele torna-se o seu pastor e você torna-se ovelha do rebanho dele. Você será cuidado por Deus pela intimidade que você adquire com Deus. Posso ouvir um amém? A primeira coisa que o Salmo nos ensina então é intimidade. O Senhor é o meu, eu me aproprio. Pode o mundo falar qualquer coisa, mas quando o meu pastor fala, eu ouço a voz. Eu sei a direção que eu vou tomar, eu sei a decisão que eu terei, eu sei quais os amigos que eu vou andar, eu sei quais são as palavras que vai sair da minha boca, porque eu tenho intimidade com Ele, e por ter intimidade com Ele, eu sei agradá-lo, eu sei o que Ele gosta, eu sei o que Ele quer. Amém, igreja? A primeira coisa que o Salmo nos ensina de cara é que se o Senhor é meu pastor, porque eu tenho intimidade com Ele. Amém, irmãos? A segunda coisa que o Salmo nos ensina, na interpretação correta, é a provisão. Aí no Salmo, eu mandei os irmãos ficar com a Bíblia aberta e eu fechei a minha. Salmo 23, na provisão, olha que interessante que ele diz na provisão: em verdes pastagens, é isso? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O verso 23, para algumas versões ele diz: me guia a águas tranquilas, Ele me leva a águas tranquilas. E na versão NVI diz: Ele me conduz. Então, meu irmão, eu serei provido, eu terei água, eu terei justiça, eu terei alimento, eu terei a provisão se eu for guiado. A Bíblia não diz, olha que interessante, a Bíblia não diz que eu tomarei posse. O Salmo não está dizendo que eu vou conquistar, o Salmo está dizendo que Ele vai me guiar a águas tranquilas. Olha que interessante, hein? A Bíblia não está falando: Edson, declare que amanhã você vai ter um carro importado na porta da tua casa. Pega um envelope e 7 vezes você passa aqui na frente do altar e dê uma volta aqui nesse quadrante, e você, ao final de 7 voltas, você vai receber uma grande vitória. Não, a Bíblia está falando que eu terei água na hora que eu preciso, porque Ele vai me levar a águas tranquilas. Amém, igreja? Então o Salmo está dizendo que a provisão de Deus é ser guiado
por Deus. Ele não está falando determina sobre a vida do Luciano, determina sobre a vida da Lourdes. Certa vez, Diogo está aqui com a gente desde, 12, 13 anos, é isso? Há muito tempo, né? Quando o Di chegou aqui, a Lourdes falou uma coisa que me encantou, de um pequeno progresso que a gente foi observando na vida do Diogo. O Diogo é esse amado irmão aqui, ó, que está com sorriso de orelha a orelha. E o Di, quando chegou, ele usava várias toalhinhas, né, Lourdes? Que ficavam molhadas, porque ele não tinha o controle da saliva. Ele usava babador, isso. Conhecemos o Di, e para nós isso é um utensílio que já fazia parte dele. Aí chega um dia, a Lourdes, e fala: pastor, ninguém tinha notado nada. Você lembra, amor? Ninguém tinha notado nada. Aí chegou a Lourdes, quem conhece a Lourdes sabe que a Lourdes é discreta, fala baixo: pastor, tem um testemunho para contar. Falei: é mesmo, Lourdes? A gente pensa que é um carro novo, uma casa nova, lá, né? Ela falou: pastor, o Di não usa mais babador. Deus deu para ele, guiou ao controle da sua própria. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Quando a Lourdes começou a frequentar a nossa comunidade, a rua dela não tinha asfalto. Ela trazia o Di nessa não, em outra, porque era outra. Na rua não asfaltada, ia todos os dias para o culto. Guia-me, Senhor, a águas tranquilas. Por amor do teu nome, guia-me a águas tranquilas. Deus cuida de mim. E aí ela me chega, eu falei: Lourdes, e não é mesmo que nunca mais a gente viu o Di com babador? Saía com aqueles paninhos molhados, né? Com aquele cheiro da saliva forte. E a Lourdes vem e fala: Deus trouxe a cura sobre o meu filho. Deus cuida de mim, pastor. Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família, porque é Ele que me guia, é Ele que me leva a águas tranquilas. A palavra do Senhor no Salmo 23:3 diz assim, Salmo 23:3, vamos lá, diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Aqui mais uma vez é a certeza de que a provisão é ser guiado por Deus. Irmãos, não é nenhum erro você desejar coisas boas do mundo, não é erro você desejar ser próspero, rico, milionário, abençoado, mas desde que Deus te conduza a este lugar, aonde você vai se apropriar. Ontem eu conversava com uma pessoa, ela falou assim para mim: pastor, eu não entendo porque fulano é tão próspero, e ele é muito próspero, tudo que ele coloca a mão prospera. Eu falei: minha irmã, e ela falava: ele não quer saber de Deus, pelo contrário, ele não acredita em Deus. Eu falei: minha irmã, Deus não tem tristeza em quem prospera. Prosperar é algo que também faz parte da vontade de Deus. É por isso que o cristão pode buscar prosperidade, mas é o seguinte: o dinheiro, eu posso tomar posse do dinheiro, mas o dinheiro não pode tomar posse de mim. Eu posso ter o desejo de ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode me ter. A diferença daquele que é guiado à prosperidade, a diferença daquele que se apropria daquilo que Deus dá como prosperidade, é que o dinheiro não é seu Deus, o dinheiro não determina o que ele faz, porque nós conhecemos muita gente que é Deus prosperar a pessoa, ou a pessoa ter a chance de prosperar e some da presença de Deus. Deus só é importante quando ele precisa dele, no sentido da necessidade, mas aí Deus prospera. E aí eu até falei para essa pessoa: o pior inimigo dessa pessoa é a prosperidade, porque o diabo vai continuar dando para ele prosperidade, para que ele tenha a falsa impressão de que ele não precisa de Deus. Agora, quem prospera em Deus é guiado à prosperidade e não se esquece de Deus. Jó fala uma coisa, irmãos, Jó falou uma coisa que me encanta. Eu acho que está no capítulo 2, ele diz assim: o que eu vou reclamar de Deus?
Eu vim nu, eu nasci sem nada, e quando eu voltar não levarei nada. Ele é quem determina, porque é Ele quem dá aquilo que Ele desejar para mim. Então Jó falou: eu não me apego, eu não tenho. Aliás, quando nós vamos falar do cuidado de Deus, nós temos que lembrar do servo Jó, porque a chave principal da interpretação da história de Jó é quando Deus o restitui enquanto ele orava pelos seus amigos. O livro todo se resume na interpretação. Eu não estou pedindo para minha restituição dos meus bens, da minha casa, da minha família, porque eu sei que aquilo que Deus deu, Ele pode tirar, mas eu estou orando por aqueles que ainda não entenderam quem Tu és. Antes eu apenas ouvia, mas hoje eu ando com Deus. Jó estava falando: agora sim, eu sou guiado por Deus, e é por isso que a Bíblia fala que Deus restituiu em dobro tudo o que Jó tinha perdido. Sabe por quê? Porque Jó passou a ser guiado por Deus. Antes eu só te conhecia de ouvir, mas hoje eu ando com o Senhor. Amém, irmãos? Então não é errado você querer, desejar, buscar a provisão, mas você tem que ser guiado por Deus para tomar posse. Amém, irmãos? Seguindo no Salmo 23, 4, segurança. A Bíblia nos ensina que Deus, no Salmo 23, no verso 4, nos dá segurança. Pastor, eu tenho tanto medo do que está acontecendo nesse mundo, pastor. Pastor, eu quando saio de manhã, eu saio com os olhos atentos. Continue, é verdade, vigia e ora, porque os tempos são maus. Nós estamos ouvindo rumores de um novo vírus que está vindo aí, que é uma coisa que todo mundo já está começando a lembrar do período da pandemia. Vigiar e orar. Salmo 23, 4. Eu vou falar de segurança. Estou seguro porque eu sou guiado. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. O que diz aí? Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo por quê? Porque eu sei me desvencilhar. Não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Tem gente que ainda não ligou. Sabe por que você está seguro? Porque Deus está com você. Olha para alguém e fala isso, em nome de Jesus. Deus está com você, meu irmão. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque Deus está com você. Sabe por que você não desistiu? Porque Deus está com você. Sabe o não que te disseram e você ainda está de pé? Porque Deus está com você. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. É isso? Porque Ele é quem cuida de mim. Às vezes a gente vê as pessoas que, diante de uma decisão para não avançar, o mundo cai. Tem gente que é dramática que nem eu. Quando eu estou assim na fossa, quando eu estou mal, e aí eu vou fazer a minha devocional, eu pego aqueles louvores mais tristes. Quando o mundo cai ao meu redor. E aí eu quero falar uma coisa para você. E tem gente que vai estar na condição que eu vou falar. Se você está no fundo do poço, e tem gente que aqui nessa manhã pode estar sentindo assim. O único lugar que você pode olhar é para cima.
Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que cuida de mim. Deus cuida de mim. Nessa manhã eu preciso dizer para você que entrou neste culto, nesta casa, Deus cuida de você. Deus está te guiando, te conduzindo. Ele está no controle. Saia da direção, dê o comando para Ele, porque é Deus quem vai te levar, Deus é quem vai te conduzir. Eu estou falando de segurança. Segurança significa não estar sozinho. Pastor, o senhor está falando de não estar sozinho? Eu olho para o meu lado, não tenho amigo. Não adiantou Jó receber os 3 amigos, porque os 3 amigos o acusaram. Não adiantou Jó receber os 3 amigos, porque os 3 amigos ficaram mais confusos. Pastor, mas eu já não tenho mais nem a minha casa, não tenho mais a minha família. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho. Vamos interagir. Olha para a pessoa do lado, você não está sozinho não. Você não está sozinho não, viu? Você não está sozinho. Amém, eu recebo. Você não está sozinha, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu entrei na sala daquele hospital e o médico disse para mim: é a última chance, você pode ficar na mesa. Mas pastor, eu estou falando um depoimento de uma irmã aqui. Mas pastor, na hora que a cirurgia começou, me deram anestesia, eu vi entrando na sala alguém que não pertencia, não estava ali na equipe médica, e eu, quando abri os meus olhos, eu pude dizer aquilo que o médico disse, que eu poderia não sair da mesa de cirurgia, da cama ali, estava naquele lugar, aquele que cuida de mim, e eu abri os meus olhos mais uma vez. Ariadne, quando foi entubada, deixou a gente desesperada aqui em plena pandemia. Cadê a Ariadne? Aí daqui a pouco a gente recebe a notícia que o Clóvis ia ser entubado. Nós tínhamos perdido a mãe, Claudinha, e a dona Josefa. Nós estávamos chorando, a igreja estava em prantos. Aí a Ariadne, quando ela tiver a oportunidade, ela vai contar de novo. Ela falou: Deus, o Senhor vai me entubar, mas eu sei que o Senhor ainda tem coisa para fazer na minha vida. Eu sei que ainda o Senhor tem propósito. E era naquela época que todo mundo que era entubado não voltava, e a gente orando, essa igreja entrou em oração. Ai pastor, mas a irmã Claudinha e a Josefa, irmãos, é Deus o autor da vida, não somos nós que determinamos, Ele é o dono do sim, do amém. Mas quando a Ariadne voltou, ela voltou nesse propósito: eu não, jamais deixarei de ser guiada por Ele. As tempestades vêm, a luta vem, mas ela sabe que Deus deu para ela a oportunidade de ser guiado. Meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, você não está sozinho. Amém? Amém. Salmo 23:4 diz: tu estás comigo. Pastor, mas cadê a pessoa que diz que na dor, na riqueza, na pobreza, na saúde, na riqueza? Você não está só, porque aquele que está com você todos os dias até a consumação não te abandonou. Amém, irmãos? Quero também continuar falando agora sobre proteção. Proteção. A Bíblia fala que diante dos meus inimigos tem uma mesa. Vem comigo. Você andou muito, você lutou muito, você caminhou bastante, as suas forças estão esvaídas, o deserto cada vez mais seco, o sol pesado, e os inimigos, os lobos ao redor querendo te devorar, mas aquele que está guiando você preparou uma mesa. Os lobos estão querendo matar você, mas enquanto você come, Ele está cuidando de você, para que você sente à mesa e se alimente daquilo que Ele te deu.
mesa posta com inimigos espreitando. A mesa posta, e você vai comer e se alimentar em segurança, depois de um longo trajeto, depois de uma longa situação de luta. Ele preparou a colheita, Ele preparou os frutos, os campos estarão brancos, você vai pegar os seus cestos, e Ele vai falar: está na hora de você aproveitar, porque aquilo que você plantou chorando, você vai voltar para a colheita sorrindo. Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários, em nome de Jesus. Gosto de Martin Lutero, ele diz assim, que o diabo é como um cachorro com uma coleira em que Deus segura ele. Ele pensa que ele pode matar, roubar e destruir. Mas, por exemplo, na vida de Jó, Deus falou: toque em tudo, mas não toque na vida dele. Deus estava dizendo: tu tem limite. Quando eu digo para você não tocar naquilo que é meu, você não toca. Você vai aonde eu determino, porque eu coloco uma mesa na presença dos teus adversários, para que você saiba que mesmo que os cães estão rangindo ao teu redor, Deus cuida de você. Eu estou admirando, esses dias eu estava lembrando do Edson, mais de 20 anos trabalhando numa coisa, aí Deus colocou ele numa outra empresa, ele teve que recomeçar um negócio novo, e esses dias me vem aquela: estou num ramo novo, estou fazendo algo novo. É isso, o mercado está rangindo os dentes para você, Deus cuida de você e vai colocar você no posto que Ele determinar. Uma porta se fechou aqui, outras portas se abrem ali, porque é Deus quem cuida de mim. Amém? Olha, só não vou cantar esse louvor porque eu não ensaiei, viu, irmão? Porque olha que louvor, eu também não ia nem conseguir cantar, que eu ia chorar o tempo todo. Eu falei que o Salmo 23 nos ensina intimidade, provisão, segurança, proteção, mas o Salmo 23 nos ensina estar próximo de Deus. Tudo Deus faz por nós, nos leva à água tranquila, guia-nos pelo caminho da justiça, Ele providencia uma mesa, providencia, mas tudo isso para quem está próximo de Deus. Posso falar uma coisa que de repente você não vai gostar? Não vire as suas costas para Deus. Deus não é balcão de fornecimento daquilo que você quer. Deus tem que fazer parte da tua vida o tempo todo, ininterruptamente, sem parar. O que diz o Salmo? No finalzinho, no verso 6, diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Quanto tempo com o Senhor? Enquanto eu viver. Mas estava comigo, meu marido estava comigo, e não está mais. Enquanto eu viver. Eu tinha um monte de amigos, irmãos que me acompanhavam servindo ao Senhor. Enquanto ele não está falando ele, está falando eu viver. Voltarei a casa. O que é a casa? Presença do Senhor. Quanto tempo você deve ficar na presença do Senhor? Enquanto você viver. Aleluia. Ah, Senhor, aleluia. Eu fiz questão de chamar a sua atenção, e eu quero que você abra agora a sua Bíblia no Salmo 145, verso 18. Vamos um pouco para frente. Salmo 145, 18. Eu vou fazer a leitura para que você fixar no coração. Depois nós vamos ler junto. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos ler junto? 1, 2, 3. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto de quem está perto dele. Amém? Vou fazer uma pergunta para você.
E se Deus te renovar nessa manhã, para que vai ser? Se Deus te trouxer renovo nessa manhã, para que vai ser esse renovo? Vai ser para que você continue na presença dEle. Se Deus te renovar nessa manhã, não é para você vencer o teu adversário, mas é para você continuar na presença dEle.